A mulher investidora vista pelos diversos ângulos. Anteriormente pouco acolhidas pelas instituições financeiras, as mulheres investidoras vêm recebendo crescente importância nos dias atuais, não apenas no que se refere ao atendimento ou mesmo à alocação dos ativos, mas também sobre seu planejamento patrimonial, função social e conquista de objetivos. A mulher é, sim, diferente do homem. Aproveitemos a experiência de quem, diariamente, trata com investidoras e pode contribuir para um melhor encaminhamento de questões fundamentais no trato do investimento feminino. Eu chamo ao palco Adriana dos Santos, diretora do Itaú Personalité. José Eduardo Giraldes, CIO do Women Invest. A Lena vai continuar aqui com a gente no palco. E a Mariana Oiticica, MD Partner do BTG Pactual. Bem-vindos. Eu tenho uma coisa para falar. Esse texto que a Verusca leu foi escrito por um homem, foi escrito pelo meu sócio. Eu acho super importante isso, porque a gente aprende com todas vocês. Não sou só eu, mas no Women Invest a gente aprende. Ficou bonitinho o texto, parabéns. Eu posso me manifestar sobre o seu autotítulo? Claro. Estou de acordo, gente. Vamos lá. Bom, agora... o propósito, vou tentar replicar aqui as conversas que a gente já estava tendo. O propósito desse painel, de fato, é a gente falar sobre a mulher investidora. A gente tem várias coisas acontecendo, ou terá, né? Várias coisas acontecendo hoje, mas o propósito aqui é falar de investimentos, falar da mulher investidora. Muito se fala de mulheres no mercado financeiro. Tenho duas gigantes representantes das mulheres no mercado financeiro, mas eu acho que a gente tem que falar como é que a gente olha para aquela mulher que não é do mercado financeiro. E elas são experientes, então a gente preparou algumas perguntas para iniciar essa conversa. Grandes entendedoras, estava uma delícia conversar, vamos continuar aqui, né? Obrigada. Quem quer começar, Mari? Eu posso começar. Bom, eu trabalho no banco há 20 anos, então a gente acaba vendo a evolução das mulheres no mercado financeiro, né? E antes da gente falar das diferenças da mulher e do homem, eu acho que um ponto que é fundamental é que as mulheres não são naturalmente iniciadas na parte de educação financeira. E é um ponto que a gente tem trabalhado bastante no banco e a gente está bastante atenta ao tema. Então, o que a gente sente é que nas reuniões de investimento, por exemplo, os pais acabam chamando os filhos para as reuniões, não as filhas, né? A gente tem um programa, por exemplo, de educação financeira e de liderança para a próxima geração de 25 a 35 anos. E os nossos clientes, eles têm 50%, assim, metade, né, dos filhos dos nossos clientes, na maioria, é mulher, né, em média, e metade é homem. Só que, apesar de metade, nesses programas, eles são chamados, eles indicam, né, 70% mais ou menos de filhos homens e 30% de filhas mulheres. Então, existe uma, digamos assim, uma tendência cultural, natural que seja, de colocar os homens, né, para ter essa educação financeira e não as mulheres. Então, o trabalho que a gente tem feito lá no banco é de trazer as mulheres para a educação financeira desde muito cedo, fazer com que elas tenham acesso a o que é investir, primeiro, o que é economizar, né? O que é gastar menos do que você tem, segundo, o que é economizar, terceiro, o que é fazer investimento de curto, médio e longo prazo, a depender dos seus objetivos. Então, quando a gente traz a mulher para a educação financeira e quando a gente traz a mulher no mesmo patamar do entendimento do homem nesse sentido, naturalmente, o que a gente percebe é que as decisões são parecidas. Então, na nossa visão, o que falta é estimular e trazer a mulher para perto do mercado financeiro. A mulher não precisa ser uma super entendedora, mas ela precisa entender o básico, porque investimento é bom senso. Investimento é você tomar o risco de acordo com o que você se sente confortável, né, em tomar esse risco. Bom dia. Primeiro, super obrigada, Marilena, pelo convite.
Eu estou bastante impressionada com a força desses eventos no encorajamento da mulher de tomar mais um passo, né, na sua independência, seja na vida ou financeira. Então, muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou responsável pela operação do Itaú Personalité no Itaú. Tenho 24 anos de Itaú, 38 de mercado financeiro. Então, antes que vocês façam conta, eu comecei na época que trabalho infantil era permitido. E, assim, eu estou muito feliz de olhar nos últimos 10 anos o quanto a nossa jornada tem evoluído. Existe ainda uma diferença grande, né, entre o comportamento do homem e da mulher, mas eu acho que a gente está ali perseverando, e isso é muito importante, principalmente quando a gente olha para o futuro, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de olhar o último censo do IBGE, a gente vai ver 80 anos. Que bom, né? 8 anos a mais que os homens. E o que quer dizer isso? Quando eu olho para essa sala aqui, a gente está falando uma média de 45 anos, mais ou menos. A gente tem 35 anos pela frente. E a gente tem falado muito na igualdade de gênero, de independência da mulher, e da gente ser dona do próprio nariz, da gente estar no lugar da mulher onde ela quiser. Mas isso passa pela independência financeira. Não tem jeito, né? Então, eu gosto muito de olhar esses dados para despertar na gente aquela coragem que às vezes falta de tomar as rédeas da nossa vida financeira, de economizar, como a Mari falou. O investimento começa em gastar menos do que a gente ganha, não tem jeito. E se apropriando aos poucos no seu tempo, do teu jeito, com a sua segurança. Eu costumo dizer que investimento é aquele que a gente dorme tranquila. E a mulher, assim, ela tem algumas características muito relevantes, né, com relação à forma de investir do homem. Isso a gente fez uma pesquisa aí o ano passado, e a gente tem se aprofundado muito em entender essas diferenças para entregar um atendimento que converse diretamente e dê o conforto que a mulher precisa para ganhar cada vez mais coragem para se apropriar desse mundo. E a gente vê algumas coisas muito interessantes. A mulher, primeiro, é muito disciplinada. Ela faz mais controles de gastos que os homens. Ela é mais conservadora ainda, porque tem menos conhecimento, né? E meu marido fala: calma, vocês estão chegando, né? E estão correndo rápido. Então, essas diferenças fazem com que a mulher tenha uma visão mais de longo prazo, e portfólios de longo prazo geralmente trazem um retorno melhor, porque você tem mais paciência. Às vezes, o homem é mais compulsivo, é um senso de mais autodidata, né? Não, eu sei. A mulher confia mais no assessor de investimentos, porque como ela não tem muita segurança, isso é muito bom. O assessor te ajuda a aprender, né? E eu costumo brincar que às vezes investimento é que nem vinho, é como vinho. Você, à medida que vai experimentando, e você aprende mais um pouquinho e mais um pouquinho, e você vai ganhando coragem, você vai sabendo diferenciar uma coisa da outra. Então, eu fico muito feliz de ver a evolução da mulher nesse mercado financeiro. A gente está ganhando o nosso espaço, a gente está ganhando a nossa segurança, porque investimento conversa com segurança. E a gente já vê mulheres investindo no mercado internacional, em cripto. Então, e cada uma no seu tempo. Como eu falei, acho que o melhor investimento é aquele que você dorme tranquila, né? Não é aquele que ficam te forçando a investir. Não, isso é bom, e você fica, não sei nem o que é. Então, eu brinco que voltar a ser criança e perguntar os porquês, para você falar: tá bom, então eu vou, então eu topo esse nível de risco. Então, acho que a gente está evoluindo bastante. Ainda tem uma diferença de renda importante com relação ao homem. A mulher ganha 26% menos que os homens, mas isso a gente também está correndo atrás. Quando a gente olha as mulheres que saem formadas, tem uma diferença de quase 15%, mulheres mais formadas do que os homens. E o mercado de trabalho também, acho que ali no nível de mulheres na liderança, a gente tem avançado, e eu tenho falado com muitas mulheres que a gente precisa fomentar essa dinâmica. Então, quando a gente olha tudo isso, eu vejo a mulher com uma diferença de investimento, mas com características bem relevantes, como forma de cuidar melhor do seu patrimônio para o futuro. E, de novo, a gente vai viver, em média, em mais 35 anos. A gente tem que fazer conta. A mulher tem que fazer conta de futuro. Assim como a gente planeja uma viagem, a gente planeja comprar alguma coisa,
tem que ter um momento de falar, deixa eu ver quanto eu tenho para o meu futuro, se o meu padrão de vida está preservado, se o que eu estou investindo está rendendo o mínimo que deveria, né, para preservar poder de compra. Então, algumas perguntas relevantes que a gente tem que se fazer com disciplina, dado que a gente é mais disciplinado, para a gente ter essa segurança financeira aí para o futuro. Mariana, uma das questões, um dos fatores diferenciadores, eu acho que das características do homem e da mulher como investidores, né, é o fato do homem ser, como a gente diz, mais curto-prazista, né? O homem faz um investimento, quer retorno rápido, às vezes não analisa muito bem a relação retorno-risco, e isso acaba diferenciando a mulher, dando uma vantagem para a mulher muito grande nesse sentido. Outra coisa que a gente vê, que é justamente a sua área de atuação, é a parte do legado. A mulher gosta, ela tem essa preocupação com o legado, né? O homem tem preocupação com o legado, que é a maximização de patrimônio, mas ele quer primeiro cuidar do crescimento do patrimônio para depois legar esse negócio, enquanto que a mulher, desde o primeiro momento, tem essa preocupação. E hoje, sem dúvida nenhuma, as leis são cada vez mais complicadas, a gente vê aí impostos incidindo sobre ativos que antes não incidiam. Como é que hoje você, no seu dia a dia, vê essa relação da mulher com o investimento, não só do lado da escolha dos ativos, mas também da preservação do objetivo de legar para os seus beneficiários, sucessores, da forma mais eficiente possível? Excelente. O que a gente percebe é que, de fato, a mulher ela é mais cuidadora, naturalmente, né, em comparação com o homem. Então, ela se preocupa muito com a próxima geração e a geração seguinte, ou seja, os meus filhos vão ter dinheiro para a saúde, educação, os meus netos vão ter dinheiro para a saúde, educação. Então, há essa preocupação em relação a ter uma segurança financeira para as próximas gerações. E nas famílias de mais alta renda, há uma preocupação em relação ao legado. Ou seja, o que é valor para a família, né? Valor no sentido valor sentimental, e o que você quer deixar para a próxima geração e que gostaria que a próxima geração seguisse. E aí vem muito a filantropia, que é um tema bastante trazido pelas mulheres quando a gente faz algum tipo de evento, educação relacionada à filantropia. A maior parte do público que se interessa pelo assunto são as mulheres, né? E aí, naturalmente, é um assunto que a gente também se preocupa em trilhar ali os pilares. Então, em filantropia, por exemplo, a primeira discussão que a gente tem é: você quer montar um instituto ou você quer fazer doações? Se você quer fazer doações, vamos limitar o tipo, né, o assunto que mais interessa, porque você pode fazer doação de forma, digamos assim, pulverizada para várias ONGs diferentes, mas, de repente, por exemplo, saúde é um tema que interessa mais aquela família, ou, eventualmente, educação é um tema que interessa. Então, você já delimita aquele tema, né, e, a partir dali, você foca em fazer aquela filantropia para aquele assunto. E não só fazer a filantropia, mas acompanhar aquele trabalho, acompanhar os resultados, que é um tema que a gente acaba discutindo bastante. Ainda em relação à sucessão, a próximas gerações, um tema que também é trazido muito pelas mães é em relação a cuidado ao acesso aos recursos, né? Uma discussão que a gente vê bastante é: meu filho pode ter acesso aos recursos agora, imediatamente? Isso vai fazer mais bem ou mais mal? Em que momento eu introduzo a ele o quanto a gente tem de recursos, para não desestimular, né, a própria busca, né, da sua profissão? Então, esse é um outro tema que as mulheres acabam também trazendo nas reuniões. Então, a gente vai estabelecendo as estruturas de acordo com as preocupações mais prementes daquela família. Então, é por aí que a gente vai. Eu estou deixando você conduzir, porque senão... mas, enfim, o que é uma coisa que a Mariana falou, a gente, nesses 5 anos de Women Invest, a gente aprende muito, não sei se as respostas, mas pelo menos as perguntas, a gente vê que elas são sempre
as mesmas, as preocupações são as mesmas. Esse ponto de filhos, tá, é muito importante. Não é só você. Eu não tinha pensado nessa parte da carreira, né? De você falar, não vou contar porque eu não posso desestimulá-lo na carreira. Mas, além disso, né, vem até antes. Como é que eu faço? Como é que é essa dose de você? Eu tenho dinheiro, dou, eu tenho dinheiro, não dou, o que é pouco, o que é muito. A gente está. A geração Z é uma geração. Eu estou aprendendo muito a conviver, lidar com a geração Z, tentando entender essas perguntas, mas tentando entender que eles têm que entender a gente. Eu acho que essa é uma outra coisa. Então, eu acho que seria legal ouvir da Adriana também falar sobre isso. Bom, eu vou trazer um exemplo de casa aqui. Eu tenho 2 filhos, tenho a Gabriela de 22, o Bruno de 25. A Gabriela faz medicina e o Bruno é engenheiro aeroespacial, estudou lá fora. E são perfis completamente diferentes. Então, o Bruno, desde pequeno, a mesada, ele contava os centavos. E eu tenho R$ 50,14. A Gabriela não sabia nem onde estava o dinheiro dela, né? Então, sempre foi um desafio grande. E o Bruno sempre queria muita coisa, a Gabriela queria nada. Então, eu vivi o desafio do que segurar um pouco para um e estimular a outra a ser um pouquinho mais ambiciosa. E ela começou a fazer medicina. E, eu vou fazer trabalho só voluntário. Eu falei, amiguinha, você tem que pagar a conta. Vamos lembrar aqui que tudo isso aqui custa, né? Isso, você vai ter que se sustentar um dia. E o Bruno não, eu já tenho não sei quanto, eu quero ter não sei quantos mil, até não sei quando. Então, ele é todo planejado. Então, assim, o desafio para mim sempre foi o que eu vou dar mesmo que eu tenho. Então, a gente estabeleceu regras. Então, presente especial é em datas especiais. Não tem assim, hoje eu quero isso, hoje eu quero um videogame, agora eu quero não sei quanto para viajar. Não, é seu aniversário, é Natal, e aí vamos combinar o que e quanto. Então, é um desafio grande, né? Hoje, a Gabriela ela aprendeu a mexer um pouco mais que o dinheiro, depois de eu ficar insistindo. Então, ela entrou na gestão de dinheiro da formatura da faculdade, e foi muito bom para ela. Falei, então, vai pesquisar. Você vai ter que investir o dinheiro, vai pesquisar. E eles são bons de estudar, né? Como eles estão saindo da faculdade, eles estão estudando. Então, e ela fez uma pesquisa grande dos bancos e onde ia colocar o dinheiro da faculdade, porque tem uma comissão, e que papel que ela ia colocar. Não, mas o que é isso? Isso aí é risco. Não se coloque em risco um dinheiro que não é seu. Então, ela foi aprendendo, e agora ela até fala, outro dia ela me falou, eu estou com investimento no CDB a 100%. Então, achei bonitinho a evolução dela. Quando eu vou para o Bruno, que começou a trabalhar agora, tem um pouquinho de dinheiro, está administrando, ele já está investindo no Tesouro, na Bolsa, no mercado internacional, no ETF, não sei o quê. Então, assim, são perfis diferentes. Eu acho que a gente tem que ir dosando, né? Cada um está tendo que construir, assim, eles têm lá, eu pago a faculdade, mas, gasto seu, gasto meu. E eu acho que essa disciplina é duro, porque às vezes você quer, né, realizar um sonho. E esse dia ele me falou, eu combinei comigo mesmo de até dezembro ter R$100 mil investidos. Mas eu não vou chegar lá, 95, vai faltar não sei quanto. Então, eu vi que ele estava contando quanto rende investimento. Eu achei muito bonitinho, de tão rápido ele ter se organizado. E a Gabriela também, ela está com um pouquinho dela, mas mais conservador, mas está tudo certo, porque ela não tem tempo de acompanhar. Então, acho que o nosso desafio está muito em exigir que eles se dediquem, né? Seja para entender, seja para conhecer o investimento, seja para ver o quanto é o valor do dinheiro. Os iFood sem limite, então coloquei limite de iFood, tudo tem Uber lá em casa, de Uber, né? Tem meta. A gente dá meta no trabalho, a gente tem que dar meta em casa. Assim, faço varredura no cartão. Não, isso aqui pode cortar, porque às vezes vai assinando esses streamings, 550 streamings que ninguém assiste, e tudo isso é planejamento financeiro, porque é dinheiro que está saindo pelo ralo, né? E às vezes a gente 50, 70, 30. Quando você soma, assim, os desperdícios, né, é uma fortuna. Então, assim, quando eu falo muito de olhar para o futuro, e vira e mexe eu faço esse pit stop em casa, cara. Porque é que nem unha e cabelo, né? Você arruma, você volta lá,
cresceu tudo de novo, aí você dá mais uma arrumada. Então, acho que isso é uma disciplina que eu tento trazer para eles, gastem o que é necessário, não é porque tem que gastar. Eles vivem numa realidade muito diferente da realidade do Brasil, então já levei para fazer trabalho social e ver a realidade do Brasil é essa, né? Para não ter essa ilusão a vida inteira de que o Brasil é um pouco a vida que muitas vezes a gente dá para os nossos filhos. Então, eu acho que o desafio é esse com os filhos, a dose certa, eu acredito, de desafiá-los a conquistar suas próprias, ter suas próprias conquistas. É um excelente ponto. Eu estou ainda em fases anteriores, meus filhos ainda são pequenos, mas a gente tem um combinado, né, de quanto eles recebem de semanada, porque como eles são menores, o tempo é mais curto, né, para eles conseguirem administrar. E, às vezes, falta dinheiro, porque gastaram demais na cantina, foram muito gulosos no começo da semana e falta. Então, traz o lanche de casa. Então, tem essa questão da regra, eu acho que é importante. E meu marido, ele também é do mercado financeiro. E ele combinou de fazer ele abriu uma conta para cada um deles. E aí ele escolheu 3 ações, né, da Disney, a Amazon e do Microsoft, que é do Minecraft, que eles gostam do Minecraft. E aí a escolha é uma ação, aí eles escolhem, aí no final do mês vê como é que está a ação, que é uma forma lúdica, digamos assim, é pouquinha coisa, é um ETF, é nada, mas eles começam a acompanhar. A minha filha, outro dia, ela tem 11 anos de idade, ela falou, pai, eu sou conservadora, eu prefiro aplicar no CDI, que o CDI eu vejo ali, está tudo certo. E a minha filha, ela é mais matemática e mais, digamos assim, de planejar, de economizar, ela é competitiva, então ela gosta de ter mais que o irmão mais novo. E para o irmão mais novo, para o Alexandre, dinheiro é brasa na mão dele, ele gosta de gastar. Ele vê o dinheiro, ele quer comprar já o brinquedo, ele já fica animado. Então, com ele, eu tenho que puxar a rédea e com ela fica mais tranquilo. Mas é desafiador. Eu queria só dar um exemplo, que eu acho, 2 exemplos, na verdade, de famílias que eu acho que é importante dividir com vocês. Tem uma família que o pai ele não trouxe, são 2 filhas, não trouxe as filhas para investir no mercado financeiro, para estar junto dele, enfim. E ele, quando faleceu, as filhas receberam uma fortuna aos 55 anos e 58 anos de idade, ou seja, muito tarde, sem nenhuma base para fazer a gestão dos recursos, né? Uma delas se deu muito bem, ela mantém basicamente o patrimônio, a outra não, a outra resolveu se arvorar em fazer derivativo, enfim, e aí perdeu dinheiro, se atrapalhou muito. Então, assim, a mesada ela funciona até uma certa idade, né? Isso que a Adriana falou, acho que é fundamental, é deixar seu filho galgar o próprio caminho, o próprio espaço e trazendo também ele junto para saber que tem recursos financeiros. Mas não é que dá a mesada ali, você não ensina a pescar, né? Você deixa aquela pessoa dependente. Então, esse é um exemplo que eu gosto de dar, porque uma delas se atrapalhou bastante. E o outro exemplo é de um cliente nosso que ele tinha a primeira geração não foi preparada nem para o negócio, nem para os investimentos financeiros. Ele percebe que não tem ali uma sucessão, mas ele prepara a neta mulher. E a neta mulher é a sucessora natural e foi a sucessora natural desse cliente, tanto na empresa como nos negócios. Então, a educação financeira, a educação empresarial, ela é uma ferramenta fundamental para que a mulher ela tenha possibilidades de encarar esses desafios. É interessante porque o que a gente tem visto e lido, inclusive, em estudos internacionais, é que a mulher, de uma forma geral, ela administra melhor o patrimônio porque ela consegue calibrar mais o risco e o homem olha mais o retorno, né? Então, o homem é muito mais focado no retorno e, muitas vezes, acaba assumindo riscos que não são proporcionais àquele retorno que ele objetiva, né? Por outro lado, a gente vê também que uma das características mais interessantes da mulher é a confiança que ela deposita em pessoas, não é, que a assessoram no processo do investimento, né?
interessante, porque às vezes a gente leva um pouco mais de tempo para convencer uma mulher de que aquela seria a alocação indicada, aquela seria a forma mais correta dela expressar o perfil de investidora que ela tem. É gozado porque, às vezes, a gente até faz sugestões, explica tal e coisa, e a pessoa fica um pouco reticente. Deixa eu conversar com o meu assessor, deixa eu conversar com o meu gerente, e, às vezes, volta com questionamentos que são extremamente válidos, mas leva um tempinho para a gente conquistar essa confiança. Como é que você, Adriana, Mariana também, na experiência que tem, e a Adriana com esse universo enorme de clientes no Personalité, você, a partir do momento que a mulher adquire confiança, você acha que ela tem um perfil semelhante ao homem e que ela pode ser um pouco mais arrojada, ela pode adquirir características mais próprias, digamos assim, do perfil masculino, ou que ela efetivamente vai ter o seu perfil próprio a vida inteira? Ou seja, a mulher arrojada, ela tem um perfil que vai tender a ser como o do homem arrojado, ou existem diferenças básicas que vão continuar fazendo com que ela não adquira exatamente aquela agressividade que os homens têm no investimento, embora tenham o mesmo perfil de risco? Eu acredito muito assim que questões históricas, a mulher sempre teve uma coisa do cuidado com a família, do futuro. Então, eu acho que a mulher está evoluindo nessa questão da assunção de risco, que é muito bom, e eu acho que, à medida que ela chega nesse auge, o homem vai ser uma combinação melhor, porque é uma coisa da preocupação com o futuro, com o legado, mas, ao mesmo tempo, um domínio de uma alocação ali mais certeira, né? Hoje, a gente ainda vê a mulher assim com uma certa insegurança, seja porque está preocupada com o futuro, seja porque ainda não tem tanto conhecimento, ou porque ela está adquirindo confiança com o assessor, e é isso mesmo, né? Porque você não conhece a pessoa, e como ela está preocupada, nas pesquisas que a gente faz, o motivo número 1 e com grande peso do porquê a mulher investe é por segurança financeira, né? O retorno não é o primeiro motivo. Então, à medida que a mulher vai dando esse passo com segurança de entender, agora eu vou no mercado de ações, agora eu vou um pouquinho no cripto, agora eu vou... essa combinação, na minha visão, vai levar uma mulher muito sábia e muito poderosa ali de saber usar o mercado financeiro a seu favor. A gente está caminhando para lá, nós chegamos lá, e eu acho que está no ritmo certo, não dá para fazer loucura, porque... muitas vezes a mulher também não tem tempo, e isso precisa de tempo, né? Quem quer se aventurar no mercado mais agressivo, você tem que ter tempo para acompanhar. Eu não tenho. Então, por mais que eu trabalhe no mercado financeiro, né, um segmento super voltado para investimentos, eu tenho meu especialista que faz o que eu não tenho tempo de fazer, mas eu vou lá e faço todas as perguntas que você está falando. E eu acho que cada um tem que se adequar ao seu estilo de vida, né? E tem que seguir bem, olhando sempre, olha, não estou confortável com o que eu tenho, e vai ali colocando uma dose maior de risco à medida que domina o mercado e domina um pouco mais dos produtos que o assessor está oferecendo. Mas eu acho que sim, acho que a gente vai chegar lá, mas eu acho que o composto vai ser melhor. Eu super concordo com o que você falou. É a questão da educação financeira mesmo, ou seja, quanto mais a mulher ela se sente confortável, né, com os riscos e entende os riscos que tá tomando, ela vai aumentando aí o nível de risco, e a depender do conforto que você falou do travesseiro, né? O travesseiro é o termômetro, né, do investimento no final do dia. E uma coisa que eu queria também falar para vocês é, se vocês não estão confortáveis ou se vocês não entenderam o investimento, não façam. O seu assessor, a sua assessora tem obrigação de explicar e vocês entenderem detalhadamente onde vocês estão investindo. Não entendeu? Não investe. Investe no tesouro, no final do dia, né? Você tem mais perguntas?
Terei. Oi? Pode fazer. Não, o que eu ia falar assim, eu sempre tento puxar de volta para isso que a gente está falando de investimento, tá? Então, como curiosidade, porque vocês têm grupos diferentes, aqui não estava no nosso combinado, mas por curiosidade, o que hoje a mulher busca mais como investimento? Que eu acho que é legal, o que a gente sempre busca fazer é tentar traduzir perguntas que elas têm aqui. Então, depois a gente até vai abrir um pouquinho para perguntas, uns 5 minutinhos, mas já que vocês têm acesso a tanta mulher investindo, a gente falou do perfil dela, e o que hoje não é que é legal, né? Porque não é legal que é legal investir, mas que está fazendo sentido para essa mulherada. Vocês conseguem? Porque perguntam muito assim, mas eu vou investimento imobiliário, ou isso e aquilo, o que acontece? Bom, a gente tem a disciplina de sempre fazer a assessoria financeira baseado no entendimento do momento de vida e no que a pessoa está buscando, né? Então, às vezes, assim, eu invisto em imóvel. Tá, mas por que você investe em imóvel? Porque o aluguel é bom, mas você já fez a conta com relação ao quanto renderia se tivesse investido no CDI, enfim, né? Ou no fundo de imobiliário? Então, eu acho que a conversa com o cliente é a primeira coisa, né? Qual o seu momento de vida, quanto tempo você precisa do dinheiro, qual a sua tolerância a risco? Então, acho que tem o primeiro. E geralmente, assim, a mulher está buscando ou alguma coisa que alguém contou para ela que rende muito, né? O CDB eu acho que é o normal, que ali todo mundo, vai na segurança, mas começa a surgir essas questões de como é que é como é que é cripto, né? Como é que é um fundo multimercado, que eu vi lá que está rendendo não sei quanto. Então, começa a surgir muito, à medida que a mulher vai acessando, isso aqui está rendendo muito. É bom ou ruim? Dá para colocar? Não, mas rendimento passado não é garantia de rendimento futuro. Às vezes o histórico está bom, mas para frente. Então, eu acho que está surgindo essas curiosidades, assim, e algo que eu acho que a mulher começa a se interessar agora é a previdência. Então, quando a gente começa a se preocupar com o futuro, a nossa previdência, a gente não sabe até onde vai, né? Então, teve a primeira reforma, mas assim foi um respiro e vai precisar de várias outras para conseguir conter o crescimento da população, uma mortalidade cada vez menor, com uma taxa de fecundidade cada vez também menor, então a população crescendo e envelhecendo rápido. Então a mulher começa a ter, deixa eu entender a previdência, como é que funciona, um PGBL, um VGBL. Então, e a mulher ela busca outras coisas quando olha para o futuro, diferente um pouco do homem. Então, o investimento, o seguro é uma coisa que a mulher procura mais do que o homem, engraçado, né? O seguro da casa, do carro, da família, para quem é médico, né? De lucros cessantes ou de responsabilidade civil. Então, uma consciência, assim, de novo, preocupada com o futuro, de ter uma sustentabilidade do padrão de vida e do que ela espera para a família, são procuras de investimento, assim, não é aquela coisa de ganhar desvairadamente, mas de como é que eu vou entendendo isso aqui que me chamou a atenção, ou isso aqui que eu não tinha, mas eu vi que faz falta. Então, eu vejo a mulher com essa preocupação desse composto de um portfólio de investimento mais voltado para uma segurança, né? Mas começando a taxa. Outro dia eu estava em Curitiba conversando com uma senhora e ela acho que devia ter uns 70 anos mais ou menos, super, né? A gente estava no evento do Personalité e ela super, né, assim, conversa legal, assim, e eu perguntei, nossa, mas e onde que você investe, tá, né? Aí ela me deu uma aula. Não, eu estou com o meu portfólio na bolsa assim, o meu investimento lá nos Estados Unidos no papel ABC. Assim, foi uau! E agora eu estou aqui investindo um pouquinho, estou brincando com o cripto para eu aprender, Orgulho. mas tem... Nossa, eu aplaudo de pé, né?
Então, a gente tem as mulheres em vários estágios, né? Ela, para mim, me surpreendeu muito, porque ela falou, estou aposentada, estou administrando o que eu acumulei na minha vida, e faço isso. Estou aqui hoje aprendendo com vocês, continuo aprendendo, mas eu cuido do meu portfólio, né, de um jeito que a rentabilidade que eu estou extraindo está sendo suficiente para eu garantir, né, a minha aposentadoria. Então, eu não vejo nada muito específico, mas sim um comportamento de um portfólio que garanta essa segurança da mulher, e, óbvio, né, com alocações ali dentro da previdência ou de fundos, dentro do perfil de risco de cada um. A gente tem visto muito, por conta da taxa de juros, né, no Brasil, que está bastante alta, o que a gente tem visto bastante demanda é para a carteira de isentos, né, de ativos isentos. Então, é uma garantia, né, de um fluxo sem tributação e um fluxo alto da taxa de juros do Brasil. Então, aqui no Brasil, a gente vê muito carteira de isentos para curto, médio prazo. A gente vê investimentos em previdência para longo prazo. Esse é um dado que eu acho que é importante, porque a previdência, idealmente, vocês deveriam optar pela tabela regressiva, né, que cai a alíquota do imposto de renda ao longo dos anos. E depois de 10 anos, a alíquota é de 10%. Então, a preocupação que a gente tem quando a gente indica a previdência para uma cliente é falar, olha, esses recursos da previdência, idealmente, você não vai usar pelos próximos 10 anos. Primeiro, para postergar o pagamento do imposto, e segundo, para você pagar somente 10% e não a alíquota maior. Então, esse diferimento aliado à alíquota mais baixa tem um ganho financeiro enorme. Esse é um dado também importante que eu acabei não falando, é que digamos assim, o aspecto tributário ele tem um impacto muito relevante nos investimentos. Então, o diferimento fiscal, o adiamento do pagamento do imposto, ele pode garantir a vocês 1 ano a mais de rentabilidade depois de 8 anos. Então, é como se você tivesse aumentado o risco, sendo que você não aumentou, somente porque você escolheu, né, o veículo correto para o prazo correto. Então, esse é um dado importante. Então, para o longo prazo, previdência privada. Curto, médio prazo, carteira de isentos. Investimento no exterior aumentou muito nos últimos anos e, de fato, para você diversificar, né, o seu portfólio com empresas que lidam com tecnologia, inteligência artificial, a gente tem um leque muito grande lá fora. Outro dado importante que eu acho é a questão da transição para a economia de baixo carbono. Esse é uma mudança, né, de tecnologia que está acontecendo no mundo e empresas lá fora têm se posicionado nesse sentido. Isso dá um ganho de eficiência muito grande para as empresas e traz menos emissão de gases de efeito estufa. Então, lá fora, a gente tem muitas oportunidades, mas aqui no Brasil também. Então, esse é um tema também que chama a atenção. E eu acho que é basicamente isso. E ações também mais lá fora do que aqui no Brasil. Esse é o panorama que a gente observa das mulheres. Legal. Só que, Claro. depois dessas 2 dicas da Mariana, vou pedir para a Adriana também das 2 dicas dela aí, em termos de quais são os temas quentes do momento, e depois a gente abre para perguntas, por favor. A gente está falando aqui de previdência e tudo mais, e acho que, às vezes, sempre fica a pergunta assim, quanto eu deveria ter para ter uma aposentadoria tranquila? Quanto que eu deveria ter hoje, olhando para o futuro? Então, a gente, no Itaú, tem uma metodologia bastante profunda e simples de orientar mais ou menos os clientes, que é a metodologia 1369. Né? Então, para ajudar o cliente, assim, olha, você com 35 anos, você devia ter acumulado 1 ano de renda, porque a renda faz uma correlação com o padrão de vida, e isso tem uma premissa de uma perpetuidade, uma taxa de juros real de 3,5%, mais ou menos. IPCA mais 3,5% líquido. Isso. Então, isso ajuda o cliente e a gente também. Aí, quanto eu deveria ter aos 35 anos? 1 ano de renda acumulada. Aos 45 anos, 3 anos de renda acumulada. Aos 50 anos, 6 anos de renda. 55, 6 anos de renda acumulada. E aos 65, 9 anos de renda acumulada. Então, é um parâmetro bom para a gente ir olhando para frente, assim, quanto que eu estou me organizando hoje, né, de acúmulo, para eu conseguir
enfim, à medida que a gente vai viver tantos anos aí mais para frente, não perder o pace, né, de quanto, porque às vezes você deixa muito pro final ali da sua maturidade, já não tem tanto tempo para você acumular e você ou gastou muito, ou investiu errado, ou, enfim, ou imobilizou demais. Então, acho isso fora a reserva de emergência. Então, acho que essas metodologias simples ajudam a conversa, né, para quem está ali fazendo a gestão dos seus investimentos e tentando entender melhor o hoje e o amanhã, a ter um ritmo de acumulação que ajude a pessoa a chegar bem dentro do seu padrão de vida na maturidade, né? Então, acho que essa é uma dica boa aí de conta simples que a gente consegue fazer. Assim, não sei se perceberam, obrigada. Não sei se vocês perceberam uma dica super importante, que é uma coisa muito comum que as mulheres perguntam, assim, muito comum. Quanto que eu tenho que ganhar? Como é que é essa conta? Eu gasto X. Porque não é o quanto eu posso gastar, é o contrário, né? Eu gasto X. Quanto que eu tenho que ter investido e quanto que a minha carteira tem que render para eu poder gastar isso aí, né? É diferente. E a Adriana já falou, então eu só queria chamar atenção para isso, porque às vezes não percebeu. 3,5% líquido acima da inflação. Tá? Então, essa pergunta é muito comum. Está tendo uma diferença aqui que parece que eles estão falando que já acabou o nosso tempo, aqui tem 5 minutos ainda para a gente. Por isso que a gente está abusado aqui. Tem fuso horário aqui? Está com fuso horário, porque aqui a gente está vendo 5 minutos. Estou levando bronca da Verusca lá de longe, assim. Então, por isso que a gente está ousada. Então, vamos fazer 2 minutinhos, 3 minutinhos de perguntas, que eu acho que a gente ter acesso a essas duas grandes mulheres aqui é bem bacana. Alguém tem pergunta para fazer para a Mari e para a Adriana? Olha lá. Vamos lá. Tem uma lá. Quem tem com o microfone, Rafa? A Cris está vindo aqui. Tem a Silvana lá e eu vi mais alguém. Aqui também. Sou eu primeiro? Então tá. Oi, bom dia. Sobre o mercado atual, a Argentina tem sido, pelo menos o que a gente tem ouvido, um mercado promissor para investimentos. O que vocês têm a nos orientar sobre isso? Vou deixar para você, Adriana. Essa eu deixo para você. Bom, a gente está com uma Selic altíssima, né? Havia uma previsão de queda aí que inverteu completamente em função do cenário. A previsão para 2025 já se fala até em Selic de 13, enquanto a gente estava falando no final do ano passado de uma queda. Então, é um mercado promissor, enfim, em função da taxa de juros, isso falando de CDI, mas, enfim, o mercado está muito sofisticado, mas com a taxa de juros nessa altura a gente tem que tomar cuidado, né? Onde é que a gente ganha mais dado o nosso perfil, então é preciso mais criatividade para você ganhar além do CDI. E, assim, eu acho que essa questão de ser promissor, ele sempre foi. O mercado brasileiro é uma sofisticação que é benchmark para o mundo, né? O mercado financeiro como um todo. Então, eu acho que aqui o promissor depende muito de cada um, do quanto você quer. Opções tem várias, né? E eu acho que a questão de ter uma conversa com o seu assessor, com o seu especialista de investimentos, e entender assim, quais são as opções dentro do que você espera. Se você é muito agressivo, hoje tem uma prateleira imensa para você tomar um pouco mais de risco e ter ali um rendimento, se tudo der certo, bem acima do CDI, muito acima da inflação. Então, essa questão de ser promissor, na minha visão, depende de cada um, assim, do quanto você tem para investir, do quanto você consegue surfar algumas ondas e o quanto você tem tempo de se dedicar, você e o seu especialista, de ficar ali bastante em cima dessa administração para extrair valor desse mercado promissor, além de uma taxa de CDI muito alta. Então, o mercado é promissor, enfim, mas, às vezes, as alternativas, como uma Selic mais baixa, elas são muito mais vantajosas de você arriscar do que numa taxa de CDI dessa altura.
mas tem muitos produtos, muitas composições de portfólio que você consegue extrair, na média, um percentual de rentabilidade além do CDI bastante relevante, né? Então, deixar para a Mariana complementar aqui. Você falou tudo. Ali, Oi, microfone. bom dia, obrigada. Bom dia. Eu queria saber se, dentro das agências, existe um suporte emocional, porque as pessoas, elas às vezes querem investir, querem dar um passo, mas emocionalmente elas não estão preparadas. Então, eu queria saber como é que vocês lidam com isso, porque, principalmente, em sucessão familiar, que a gente tem que trabalhar cada personalidade de uma forma diferente. Como é que chega em vocês e como é que vocês reagem? Eu posso começar. Essa parte de uma certa psicologia é um pouco do que a gente faz no nosso dia a dia, e a gente questiona, na verdade, né? Então, assim, às vezes o homem ou a mulher quer dar um passo maior, né, do que pode, efetivamente. A gente pondera se de fato é aquilo ali. A gente busca, por exemplo, na sucessão familiar, que foi um ponto que você levantou agora, a gente busca trazer esse assunto, porque muitas vezes quem montou o negócio do zero tem uma certa dificuldade de passar o bastão, porque exerceu aquele papel durante muito tempo, e essa passagem de bastão é muito dura para ele. Eu tive uma reunião essa semana com um cliente que tem 86 anos e ainda dá mesada para os filhos quase 50 e altos anos, enfim, e ainda dá mesada. Então, a gente provoca no sentido, não está na hora, agora não é a hora de você começar a soltar, né, um pouco e dar um pouco de patrimônio para ver como é que ele reage e, de repente, montar uma estrutura de proteção. Porque a estrutura de proteção é possível. A gente pode, por exemplo, estabelecer uma regra, mesmo a previdência, um trust, um fundo de investimento, a gente pode estabelecer a regra em que aquele sucessor ele só recebe parte dos recursos ao longo do tempo. Isso é muito usado quando a gente tem situações de segunda geração que tem problema com drogas ou problema de algum tipo de vício, outro, né? Então, a gente cuida. Então, assim, na verdade, o nosso dia a dia é muito de psicologia e de ponderação em relação a esses passos e essas tomadas de decisão. Quer ir para a segunda? Vamos. Tenho a mais Mari uma respondeu pergunta. bem. Ela está com o microfone. Acabou, aqui zerou. Bom, primeiro agradecer. Eu sou a Maria Eduarda, acho que a Adriana e Mariana, um painel super importante. E aí, quando a Adriana falou aqui sobre... Eu sou uma pessoa que estou ali na faixa de mais ou menos 35, né? E aí você falou de 1 ano de renda. E aí, rapidamente, a gente veio fazer as contas e surgiu uma dúvida, né? Quando você fala aí de 1 ano de renda, é só investimento ou contabiliza também o patrimônio imobiliário, apartamento, salas, enfim, outros investimentos? Obrigada. Bom, dependendo da sua vontade de transformar esse patrimônio em líquido, você pode contar com isso. Porque, assim, na verdade, você tem um imóvel para alugar, ele compõe a renda. Então, esse cálculo é um cálculo do que você deveria ter para ter rendimentos que mantenham o seu padrão, mais um INSS do nível que é hoje, né? Agora, se tem imóveis que estão alugados, isso vai compondo a renda. Então, esse é um cálculo básico que atende a maioria da população, mas óbvio que quando surgem esses outros patrimônios, você tem que refazer a conta, porque se ele está gerando uma renda complementar, você tem que acrescentar no quanto isso significaria de acumulação, dependendo da sua disposição de continuar com ele sempre, ou se você vai torná-lo, né, investimento líquido para continuar investindo. Então, aí depende do que você vai fazer, mas assim é um cálculo médio que você, ali, 35 eu deveria ter isso, 45 eu deveria... Então, ele vai dando um guide, óbvio que não é uma verdade absoluta, porque cada um tem um estilo de vida e de patrimônio, mas ele é um bom guide para você não deixar tudo para a última hora. Bom, gente, vou encerrar. Porque eu vou roubar também mais um minutinho que eu vi aqui, que eu queria deixar uma mensagem que eu escrevi um dia também de madrugada. Daí mas como eu só vou voltar aqui no final do dia, aqui no palco,
eu quero falar isso, e assim, isso foi escrito do fundo do meu coração, tá? Que eu lembrei. Primeiro, a maturidade nos ensina que momentos a gente está passando por um momento muito, eu pelo menos, né? E eu conheço muitas amigas que estão passando por momentos muito bons. Já passei por momentos super difíceis, então a gente aprende. Vou fazer, agora eu conto para todo mundo, que em março faz 60 anos, menos de 6 meses, e a maturidade traz essa tranquilidade para a gente. Isso vem para uma próxima coisa aqui, né? Falar para a gente acreditar na gente mesmo, porque parece óbvio, né? Aquele clichê da gente falar, acredite em você, e mesmo as pessoas mais seguras têm o seu momento de fraqueza. Então, eu acho muito legal deixar essa mensagem aqui para vocês. E uma outra coisa que é super importante também, que é, eu escrevi, ter fé não é cafona, tá, gente? Ter fé é super importante, então, e não é coisa de gente ignorante também, não, tá? É de gente inteligente. Então, eu quero agradecer a Deus por tudo isso aqui. Obrigada.